Quando se fala em singularidade hoje em dia, quase sempre se pensa aquilo que eu sou de verdade, meu lado autêntico, algo que está ali esperando para ser descoberto. Essa é uma noção que a gente vê em toda parte hoje em dia, no coaching, especialmente nas redes sociais. Mas não é dessa singularidade de que a psicanálise trata, muito menos a singularidade de que Lacan trata. Eu sou Marcos Bucão, esse é o canal Jogos do Inconsciente, Sintoma como Estratégia, e hoje eu vou falar de duas noções muito importantes: singularidade e sujeito suposto saber. Fique comigo. A ideia de que existe um eu verdadeiro, algo autêntico em que o sujeito deve se tornar, que ele deve descobrir, isso é puro imaginário. É realmente uma narrativa muito sedutora. Há um eu ideal escondido, o sofrimento viria então do afastamento desse eu. E o trabalho na análise seria exatamente reencontrá-lo. Só que a psicanálise não opera nesse sentido, porque o singular não é algo que se descobre, nem mesmo algo em que o sujeito deve se tornar. Para Lacan, o singular não é uma essência. E se a gente quiser escolher uma frase muito simples para descrever, nós podemos dizer isso: o singular é um modo de gozar. E por isso mesmo, ele é singular, porque ele não é replicável, ele é do sujeito. Não serve de modelo para ninguém, portanto, não é universalizável, e, portanto, então, daí a singularidade. Na verdade, se a gente parar para pensar, não é nem mesmo algo que se aplica a um indivíduo, porque a própria categoria, a própria ideia de indivíduo tem algo de imaginário, dessa totalização de algo que nós somos como um todo, um ser unívoco. Nós somos seres cindidos, múltiplos. Então, portanto, a própria ideia de indivíduo, um indivíduo autêntico, algo autêntico que caracteriza e delimita e define esse indivíduo, é disso que a gente tem que tomar cuidado e nos afastar. Então, o singular, nesse sentido, enquanto modo de gozo, se aplica muito mais a uma ocasião, a um certo arranjo psíquico, a um certo circuito de satisfação. Daí a ideia modo de gozo. Os indivíduos, eu, você, ele, são sempre construções, e como eu falei, do todo, do imaginário. O singular, nesse caso, não é nada disso. Ele aponta para a exceção ao todo, aquilo que escapa do que está justamente tentando ser simbolizado. Acho que é importante dizer isso claramente. O singular não é algo especial. É importante dizer e repetir isso até para distinguir justamente dessa tentativa, dessa busca de autenticidade, como uma busca daquele lado especial que precisa ser descoberto. O singular, então, de que trata a psicanálise, que fique bem claro, não é nobre, não é bonito. É simplesmente aquilo que o sujeito faz, aquilo que o sujeito precisa fazer para dar conta dessa realidade intolerável. Enquanto modo de gozo, ele traduz uma certa solução de compromisso, uma certa solução para esse conflito interno. E no momento que se trata de uma solução de compromisso para um conflito, no momento que tem exatamente esse lado de sofrimento, traz necessariamente um lado de desconforto. Então, colocar isso em palavras já há um conflito aí. A própria ideia de que esse singular, quando tenta se expressar, encontra um bloqueio, encontra uma oposição, encontra uma dificuldade de se fazer palavra. E aqui justamente que a ideia de sintoma como estratégia entra em cena. O sintoma não é um erro, não pode ser visto como um erro, não pode ser visto como uma falha moral, por exemplo. O sintoma deve ser visto como o que ele é, uma solução, como a melhor solução que o sujeito encontrou naquele momento específico para lidar com aquele conflito real em sua vida. É preciso então dizer, repetir e insistir. O sintoma é uma estratégia. Essa é uma premissa fundamental da psicanálise. Obviamente, claro, essa é uma estratégia, quando gera sofrimento, uma estratégia que tem um custo muitas vezes alto. E o indivíduo, quando esse custo é muito alto, é justamente quando o indivíduo vem e precisa ir à análise, ou tenta ir à análise, para justamente tratar e ver como é que ele muda a relação de custo e benefício, se você quiser, do sintoma como solução e essa forma de gozo que está gerando desconfortos, que está o impedindo de viver como ele gostaria. E é aqui nesse ponto que se pode dizer que a psicanálise é uma experiência ética, porque não se trata aqui de eliminar o sintoma, simplesmente. Eliminar o sintoma como se fosse uma doença, como algo a ser erradicado do sujeito.
Se o sintoma é uma estratégia, uma solução que o sujeito precisa para lidar com a realidade intolerável, a eliminação do sintoma sem restos é impossível. E aí ela se transforma numa outra pergunta. O sintoma precisa ser deslocado, modificado, criar uma nova estratégia. Então a pergunta que a psicanálise vai trazer é: o que é que o sujeito, o que é que você, sujeito, vai fazer com isso? Qual é a nova forma de gozo? Qual é a nova estratégia que você vai construir para lidar com as suas questões internas? E quando então a análise foca nessa pergunta muito simples, mas muito crucial, o que é que você, sujeito, vai fazer com isso? Ela muda um pouco o tom do que está em jogo na análise. Porque não se trata mais da ideia do analista de impor soluções, impor sentidos, trazer algo, uma solução que é melhor para o analisando. Esse melhor para o analisando não cabe ao analista impor nem dizer. A verdade, daí a questão da singularidade, é que aponta, se ela aponta para o modo de gozar do sujeito, essa verdade singular só cabe ao sujeito saber dela e só cabe ao sujeito encontrar outros modos de remanejá-la. Então, o erro que o analista deve escapar a todo custo é esse: essa ideia de universalizar, normatizar, achar que existe uma norma, um caminho melhor, algo que ele, do lado dele, pode emprestar ao analisando. Não cabe, não é, repitamos isso sempre, não cabe ao analista, o analista não está nessa posição de impor sentidos, nem de dar soluções, apresentar o bem para o paciente. Então, o fio que o analista está puxando não é o fio da explicação. Para desatar esse novelo, para desatar esse amaranhado, o fio que o analista está buscando é justamente aquele que aponta para essa forma de gozo. E, portanto, ele vai saber que justamente não é nos discursos totalizantes e imaginários que o paciente traz, mas ele vai ter a escuta analítica, vai se revelar justamente nesses intervalos, nessas brechas, nessas quebras, nesses lapsos, que é justamente aí, quando a linguagem falha, que o sujeito pode falar de algo que não estava ali no começo. Isso pode parecer enigmático a um primeiro momento, mas não é. Vamos tentar destrinchar um pouco isso. O sujeito chega com a queixa e, basicamente, com um modo de gozar que tem mecanismos repetitivos, circuitos repetitivos de satisfação, dos quais ele não se dá conta, inconscientes, portanto. Então, quando o analista, na escuta dele, ele vai começar a tentar criar intervalos, intervenções, essas intervenções justamente permitem deslocar o sentido, gerar intervalos no sentido de gerar pausas, gerar quebras, gerar hesitações, gerar momentos em que o circuito de automático deixa de ser, ainda que por um breve instante, automático. Se ele se reconhece, por exemplo, antecipando alguns pontos, se por alguma intervenção o analisando para de simplesmente achar aquele sintoma como algo alheio, para ele se reconhecer dentro daquela cena, aquilo gera um intervalo de pensamento, um momento de compreender algo diferente. E isso, essa pausa, essa mera pausa, quebra um pouco a sensação de inevitabilidade do circuito propriamente dito. E sempre que você introduz intervalos, pausas, hesitações, essa pequena brecha no automatismo, na repetição automática inconsciente, você automaticamente também está abrindo meios, possibilidades, ainda que pequenas, para que um remanejamento possa ser feito. Porque, claro, se nós estamos falando de um mecanismo de repetição automático inconsciente, quebras nesse automatismo, quebras nessa inevitabilidade do circuito, é justamente o que vai permitir remanejamentos internos psíquicos, remanejamentos, portanto, na forma de gozo do sujeito. Isso nos leva ao outro conceito central que quero tratar hoje, que é a ideia de sujeito suposto saber. A própria noção de sujeito suposto saber traz consigo um certo paradoxo dentro da questão psicanalítica. A ideia sujeito suposto saber, como o nome diz, o paciente chega com
esse sujeito suposto saber, isto é, ele dá ao analista a ideia, ele dirige ao analista uma demanda de que ele, o analista, tem o saber sobre o seu sintoma, sobre sua singularidade. Só que o analista está numa posição diferente. Ele sabe que o lado da transferência, ele está nessa posição de suposto saber, mas ele é suposto. Ele é um sujeito que nada sabe da verdade do sujeito. Porque, como nós falamos, se a singularidade do sujeito é um modo de gozo que resolve um problema, é uma solução para um conflito interno do paciente, não cabe ao analista dizer qual será a solução para esse conflito interno. Mas se não cabe ao analista a posição de apresentar soluções, gera novas narrativas e sentidos. Se não cabe ao analista revelar uma nova verdade que o sujeito deve então tomar para si, o que é que cabe ao analista? Eu antecipei antes, ao analista cabe realizar intervenções que permitam criar brechas, intervalos, pausas nesse automatismo, pausas que permitem introduzir algum tipo de hiato para que esse circuito deixe de entrar, de ser automático, para que, ao justamente criar esses pequenos vacilos, essas pequenas interrupções, o sujeito possa encontrar novos modos de reorganização psíquica. Essa criação de intervalos produz dois efeitos fundamentais. O primeiro, talvez o mais importante dele, é a redução da sensação de inevitabilidade. O hiato que se apresenta quebra justamente a ideia de que aquilo precisa se repetir da mesma forma. Quando o sujeito tem, por pequeno intervalo que seja, a ideia, a quebra nesse automatismo e um vacilo nessa interrupção, um vacilo nessa cadeia, isso permite que o sujeito diga: talvez isso possa acontecer de um modo diferente. E a consequência disso, é o segundo efeito, a possibilidade derivada que decorre disso é o rearranjo desses mesmos circuitos. Não cabe então ao analista dizer o que é bom ou o que é ruim para a vida do paciente. Cabe ao analista deslocar o paciente daquela posição em que ele estava preso. E isso é decisivo na condução do tratamento. Agora, que fique dito, não isso tudo é uma aposta, não há garantias. Essa é algo crucial que atravessa todo o tratamento analítico. Não há garantias, não há soluções pré-estabelecidas. Enquanto aposta, isso traz uma aposta de risco, é uma aposta, traz um risco tanto para o paciente quanto para o analista na sua posição. Só então para finalizar, quero marcar algo então extremamente simples. A singularidade que trata a psicanálise não é identidade, não é autenticidade. É simplesmente um modo de gozo. É simplesmente esse modo que o indivíduo tem de lidar com essa realidade intolerável que o cerca. Então, portanto, não é a tarefa da psicanálise tornar essa singularidade algo mais bonito, e sim tentar tornar, na condução do tratamento analítico, um lugar mais habitável. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.